Muito bem, a pergunta hoje é essa, né? Essa pandemia tem sido um desafio para você? Sim ou não? Se tem sido um grande desafio, pode ir colocando aí, pode escrevendo embaixo, a Lívia vai estar me passando. Para mim, é o grande desafio do meu ministério, né? Eu acho que eu sou pastor ordenado em 1988, em janeiro de 1988. Todos esses anos eu nunca vi nada igual. Pela primeira vez a gente tem que usar a tecnologia. E eu me lembro que quando eu era ainda novo convertido, eu dependi muito de um ministério chamado Ministério Jim Swaggart, um pastor que é vivo até hoje, e eu o acompanho em redes sociais e ouço ainda aqueles vídeos. Ele transmitia o culto de Baton Rouge, Louisiana, nos Estados Unidos, para o Brasil. Ele vinha dublado, né? Aqui o pessoal dublava em português, e eu era muito abençoado pela tela da TV, ali nos idos de 79, 80, 1981. E até hoje eu tenho uma linda recordação. E eu fui muito abençoado. Minha avó, por exemplo, converteu-se a Cristo pelas ondas do rádio. Um pregador falando lá em algum lugar, em alguma rádio lá na capital de São Paulo, minha avó na Zona Norte, ouvindo a pregação por meio do rádio, entregou sua vida para Jesus e foi uma crente de um exemplo de fé maravilhoso. Então, a gente acredita que realmente Deus está presente nesse encontro que nós temos aqui. Por falar em desafio, você deve ter ouvido já falar do Dia do Desafio, né? O Dia do Desafio, ele é celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de maio, ou seja, teve agora, mas por conta da pandemia, ele não aconteceu. Se aconteceu em algum lugar, eu não tenho registro. Se alguém tiver registro, coloque aí para nós. E o principal objetivo desse Dia do Desafio é motivar as pessoas à prática da atividade física, tá? Para que ela melhore tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental. E interessante que esse Dia do Desafio começou lá no Canadá. Teve a origem no Canadá, em 1983, onde o prefeito de uma cidade achou que os moradores estavam muito tristes, muito para baixo, muito deprê. Então ele convocou o povo a sair das suas casas num determinado dia e horário para dar volta ao redor do quarteirão. E aí surgiu o Dia do Desafio, se espalhou por todo o mundo. Nós já vimos até aqui no Brasil, até na nossa cidade, né? Moral da história: você pode encarar as dificuldades. Inclusive, um detalhe que eu esqueci, no Canadá o Dia do Desafio surgiu por causa do frio. Era muito frio e o povo ficava, né, encurujado dentro de casa, e o prefeito resolveu falar: não, peraí, não vamos ficar assim não, vamos lá para a rua, bota o seu agasalho, vamos dar volta em volta do quarteirão, vamos nos aquecer. Então, moral da história: você pode encarar as dificuldades da vida como uma chateação ou como um desafio. E eles encararam a friagem e a vontade de ficar dentro de casa, encararam isso como um desafio. Não, nós vamos para a rua, vamos fazer o que o prefeito quer. E surgiu esse grande movimento que tem ajudado muita gente a colocar a sua saúde em dia, ou pelo menos dar o start, né, para a saúde melhorar. E eu, assim, pensando nesse Dia do Desafio, assim, eu me emociono muito quando eu vejo pessoas que sofrem amputação, ou uma paralisia qualquer, ou uma outra limitação, que seja congênita ou não. Eu me emociono quando vejo reportagens ou alguma matéria na TV ou na internet, mostrando elas superando preconceitos, especializando-se nas suas habilidades naturais, correndo atrás, fazendo por onde, colocando prótese, mesmo sem uma mão, sem um braço, sem uma perna, vão praticar esporte. Eu fico muito emocionado quando eu vejo pessoas sem visão, né, estudando, lendo com o auxílio do código Braille, gente que teria tudo para ficar revoltado contra Deus, ou se não for uma coisa muito grave que ela tenha, ficar chateado, ficar deprimido, tentar achar um culpado. Não, essas pessoas têm limitações, essas pessoas têm problemas,
Muitas delas nasceram com essas limitações, mas me admiro demais em ver pessoas que, apesar dos problemas que elas têm, muitas vezes são físicos, algumas vezes são mentais ou até mesmo questões sociais, elas rompem, elas vão além, elas acabam superando-se a si mesmas e dando grandes lições de vida, grandes lições de fé. Eu queria abrir com você o Salmo 84. Nós vamos abrir o Salmo 84, versículo 5 até o versículo 7. Vamos ver lá. Quem está com a sua Bíblia aí, Salmo 84, falando em desafio, nós vamos ler aqui o salmista tocando nesse assunto, essa questão do desafio. E se você tem, nesse tempo de pandemia, um grande desafio, pode colocar aí. Não sei se a Lívia já tem alguma coisa aí, se alguém já colocou. O pessoal não colocou, não sei se eles não entenderam. Só falaram sim. É um desafio. Qual tem sido o seu principal desafio nesses dias de pandemia? O meu, eu estou sendo muito desafiado na minha questão do trabalho, ter que, assim, pastorear a igreja à distância. Isso tem sido um grande desafio e eu tenho enfrentado esse desafio. Eu conheço pastores aí que estão desesperados para voltar ao normal e alguns me ligam, entram em contato e tal. E eu digo para eles, olha, nós precisamos voltar dentro da lei e dentro das normas da segurança e da saúde pública. Enquanto isso, nós vamos então fazendo o que dá. É um grande desafio. Então, se você tem sido desafiado, alguns com crianças, outros perderam emprego e estão correndo atrás de um novo emprego, mas se você tem alguma coisa concreta que tem sido realmente um grande desafio para você, coloca. Senão não tem problema, vamos partir aqui para aquilo que Deus tem para nós hoje. Salmo 84, nós vamos ler o versículo 5, 6 e 7. Salmo 84, 5 a 7. Ao invés de eu ler na NVI, eu vou ler numa outra versão aqui, que é a Fiel, Revista e Corrigida Fiel. Ela tem uma tradução muito próximo do original. Não que a tradução da NVI aqui seja falha, não. Ela até traduz melhor, mas as palavras que são mais relevantes para aquilo que a gente vai compartilhar, está nessa versão Revista Corrigida e Fiel, e diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão caminhos aplainados ou elevados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Versículo 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Esse salmo salta das páginas da Bíblia como se Deus estivesse falando com a mim assim: Sérgio, você vai conseguir. Vai que você consegue. Quando eu leio esse texto, parece que eu ouço a voz do Espírito Santo falando comigo: cara, levanta a cabeça, respira fundo e vai. Você vai conseguir. Você vai chegar lá. Sabe por quê? Como assim? Ele começa dizendo: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o salmista está dizendo. Tá? Feliz é aquele que chega no limite das suas forças, porque aí ele pode dizer: Senhor, minha força acabou. Não dá mais. Eu não consigo. Não dá para eu dar mais um passo. Minha força terminou. A bateria areou. Não tenho mais energia. Não tenho mais condições. Estou no meu limite. Não dá mais. O pessoal respondeu, tá? Só um minutinho. Depois a gente vai ver o que o pessoal respondeu. Feliz é aquele que chega no seu limite. Então, o grande desafio, depois eu vou ver, a Lívia vai falar para nós, o grande desafio que o salmista está apresentando aqui, é esse que eu acho que está presente na maioria das famílias, e penso eu que na maioria das pessoas. Você já chegou num ponto que você estava no limite da sua força, que você não, assim, não dá mais, daqui eu não posso mais caminhar, não aguento mais, ou acontece alguma coisa,
ou eu vou pôr fim a todo esse sofrimento, toda essa dor. Não dá mais. Feliz é o homem, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Por que ele diz que a força está em ti? Porque o limite da força dele já acabou. Quem diz para Deus, Deus, olha, minha força acabou. Deus vai dizer, ok, então daqui para frente você pode usar a minha. É isso que Deus vai dizer. Se você um dia chegar para Deus, com sinceridade, tá? Deus, minhas forças acabaram. Não tenho mais energia. Já deu. Deus vai falar, ótimo. Então agora começa a usar a minha força. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado é a mulher cuja força está em ti, Senhor. Bem-aventurado é aquele universitário. Bem-aventurado é aquele chefe de família, aquele empresário. Bem-aventurado é aquele aposentado, bem-aventurado é aquele lojista, bem-aventurado é aquele estudante cuja força está em ti. Eles já foram nos seus limites, eles perceberam que não dá mais. Então, agora Deus diz para ele assim, vai na minha força. Vai na minha força. Percebe? Tá? Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo. Eu acho que você deve ter pensado no apóstolo Paulo, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, 2 Coríntios 12, 9, quando ele fala assim, né? Ele ora a Deus, não suportava mais, né? Um espinho na carne, insuportável, uma coisa que não tinha mais como Paulo suportar. E ele orou 3 vezes ao Senhor, Senhor, afasta de mim isso aqui que eu não estou mais aguentando. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, está falando para Paulo, Paulo, eu só precisava que você assumisse, eu só precisava que você admitisse que você não tem força. Admite. Então, agora você entendeu que você não tem força? Beleza, então agora começa a usar a minha. Usa a minha, a força de Deus é inesgotável, os braços de Deus não se cansam. Eu tive 2 filhos, carregava meus filhos, chegava uma hora, a Glaucia está aqui, ela vai lembrar, chegava uma hora que doía o braço, cansava o braço de ficar ali, empunha no berço, acordava, tornava a pegar e de novo, mais um pouquinho, botava, acordava de novo e ficava aquela coisa, doía o braço, trocava de braço, trocava de lado, sentava, ficava de pé, mas os braços de Deus não cansam. Deus te segura no colo e te leva, se for 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros, Deus tem força suficiente. Você nunca e nunca haverá alguém, nada que vai esgotar as forças do Todo-Poderoso. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor. Que bênção, né? Esse é o desafio, continuar em frente na força do Senhor quando acabar a nossa. Tá? Esse é o desafio. Se você está sendo desafiado e esse desafio está sendo algo maior do que você imaginava ser, tá? Continue em frente na força do Senhor. Esse é o desafio. Esse salmo também diz assim, que passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial ou uma fonte. Que é isso, pastor? Vale de Baca? Da onde vem isso aí? O que é isso aí? Esse vale de Baca é um vale na Palestina. E o significado, ele é duplo. É muito interessante que a palavra no hebraico aparece 2 vezes. E pelo menos na versão hebraica que eu tenho, a primeira com letra maiúscula, a segunda com letra minúscula. É como se estivesse escrito assim no hebraico. No vale de Baca, Baca, só que são 2 palavras, elas são separadas. Então, o que significa isso? A primeira palavra, ela pode significar choro. E a segunda palavra, uma referência a um arbusto que quando ele era ferido, ou talhado, ou machucado, ou cortado, ele gotejava uma seiva. E essa seiva, o produto dessa seiva era um bálsamo aromático e anestésico. Olha que bacana isso aí, né? Passando pelo vale de Baca. Algumas traduções dizem vale de lágrimas, vale de dor, vale de sofrimento. Então esse vale de Baca
ele tem uma revelação tremenda, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Porque mesmo que ele passe pelo vale de Baca, que é um vale de lágrimas, é um vale de sofrimento, na tipologia bíblica é um vale de dores, é um vale de solidão, é um vale escuro. Mesmo que ele passe por esse vale, tá? Ele transforma esse vale num manancial. Os estudiosos da Bíblia dizem que esse versículo, em primeiro lugar, fala de Cristo. Porque essa planta que é ferida e se transforma num bálsamo anestésico tem a ver muito com a crucificação de Cristo. Quando ele foi pregado na cruz, foi furado o seu lado, saiu água e sangue, né? Símbolos da vida que foi doada por Jesus por nós. Aliás, a Bíblia toda revela sobre Jesus. Jesus passou pelo Vale de Baca e transformou esse vale num manancial. Ele passou pela Palestina no século I até o século 32, 33, aquele lugar cheio de demônios, aquela terra cansada, sofrida da Palestina, maltratada pelo jugo romano. Ele passou por aquele lugar e a sua morte e ressurreição simbolizam muito bem essa planta que é ferida e que verte um líquido aromático e balsâmico. Mas também esse vale também fala da impossibilidade humana. Você reparou que tem muita coisa que é impossível a gente fazer? Eu acho que se a gente fizer uma lista, tem muito mais coisas impossíveis do que possíveis. Então, o que acontece? A gente precisa simplesmente identificar e nos impossíveis confiar em Deus. Eu lembro que quando eu era criança eu ouvia muitas pessoas falando assim: mas esse menino é impossível, essa menina está impossível. E com isso está dizendo: olha, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai virar nada, vai ser um João ninguém. O Vale de Baca é o vale da impossibilidade humana. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente está falando. Existem coisas na sua vida que você olha e fala assim: meu Deus, é impossível, isso aqui nunca vai virar. Nunca vai dar certo, esse homem nunca vai se converter, essa mulher nunca vai mudar, esse menino nunca vai estudar, esse menino não vai ser ninguém. Meu Deus, quando que eu vou ter minha casa? Quando que eu vou ter meu carro? Quando que eu vou ter paz no meu coração? Quando eu vou encontrar uma pessoa para poder construir a minha vida? A gente olha ao nosso redor e vê várias impossibilidades. Talvez a tua impossibilidade seja uma doença crônica, talvez seja uma outra coisa, não sei, mas o que acontece? A Bíblia deixa claro para nós a importância de nós admitirmos o final das nossas forças para que possamos usar a força de Deus. E também lembrar que nós vamos passar por vales que serão vales da nossa impossibilidade. Eu já passei por vários vales aonde eu cheguei diante de alguma coisa e disse: Deus, não dá, eu vou voltar para trás. Várias vezes. Quem anda comigo, minha família, os missionários mais próximos, os pastores, quem me acompanha mais de perto, sabe o que eu estou falando. Eu já vivi muitos impossíveis de Deus. E o Senhor tem prazer em ser o Deus dos impossíveis. No sentido positivo, eu sou um ser humano de impossíveis, ou seja, eu sou um ser humano de impossibilidades. Deus, ele é o Deus do impossível no sentido de ele ser o Deus das possibilidades, porque tudo Deus pode. E como Paulo dizia, eu também tudo posso naquele que me fortalece. Quando minha força acaba, Deus fala: usa a minha. E se eu estiver passando no vale da impossibilidade, com a força de Deus, eu vou dizer: eu posso. Eu vou chegar lá, eu vou caminhar, eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu tenho orado muito por avivamento, eu tenho pedido muito a Deus a presença do Espírito Santo, e eu já estou, não sei, eu estou sentindo já um perfume diferente de Jesus Cristo. Quem já viveu um período de avivamento sabe o que eu estou falando, parece que a brisa está mudando.
Tá? A gente percebe ao nosso redor a presença de Deus, tudo bem, ela enche o céu e a terra, mas em período de avivamento ela se torna quase tangível, ela se torna perceptível. A gente acorda e percebe que Deus já estava ali acordado. A gente vai deitar e sabe que Deus vai ficar a noite inteira velando por nós. Nós ficamos imersos numa nuvem de glória manifesta. É isso que eu entendo por avivamento, é isso que eu tenho buscado. Então, abra o seu coração. Se você está vivendo alguma impossibilidade, o Vale de Baca, Deus está aí agora para ser o Deus do impossível para você. E tem mais. Não somente no sentido da impossibilidade humana de Deus fazer alguma coisa, mas também tem a ver com essa questão de ser ferido, de nós sermos uma planta ferida que verte o aroma e o bálsamo. Você sabe que todas as lutas que a gente enfrenta têm um propósito. Talvez você esteja vivendo uma luta, passando por um dilema, por uma grande interrogação, e saiba que tudo que nós vivemos tem um propósito de ajudar o próximo. Você quer ver? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Paulo lhe diz algo assim incrível, que nós já sabemos, mas que nós precisamos ter um pouco mais de entendimento. Ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão sendo atribulados. É aquela velha história, né? Só quem já sangrou sabe como se sente uma pessoa que está sangrando. Isso se chama empatia. Às vezes você tem que passar pela solidão para você ser misericordioso com quem está vivendo um período de rejeição. Eu lembro que antes de eu passar pela primeira cirurgia, eu fui operado às pressas de apendicite. Eu ia no hospital visitar os irmãos, né, que estavam operados, o pessoal lá no hospital. E eu chegava lá: ô irmão, estamos aqui, olha, vamos louvar a Deus aí, tal, pastor, sim. E eu chegava: não, vamos levantar esse astral, Deus está conosco e tal. E eu não sei porquê, eu achava que as minhas visitas eram meio insossas, o pessoal não reagia muito bem. Quando eu fui às pressas ser operado de apendicite, que foi uma coisa assim meio assustadora, eu fui, o médico falou: olha, você está com apendicite. Ele me examinou e precisa operar, então vamos operar. Que eu tive que ficar 4 dias internado, com sonda, aquela coisa toda. Meu ministério de visitação em hospital foi transformado. Hoje eu chego para visitar alguém no hospital, eu já falo baixo, eu chego perto, eu pego na mão, né? Eu passo a mão no cabelo da pessoa, nunca vou embora sem dar um beijo na mão, na testa. E por que isso? Exatamente pelo fato de um dia haver estado no lugar onde ela está. Quando nós vivenciamos uma dor e um sofrimento, e somos também cortados e sangrados, sai de nós essa seiva que tem um papel aromático e um papel anestésico. As consolações que nós recebemos nesse Vale de Baca, nós as recebemos para transmitir a outros. É o que Paulo fala. Então, tudo que você vivenciou de ruim, que talvez não houve uma restituição, né? Por exemplo, eu vivi muitas vezes na minha vida, eu me vi deparado com a injustiça. Sofri injustiça desde criança, muita injustiça eu sofri. E um dia eu estava lendo um livro, não me lembro que livro era, falava sobre o Deus que é um tapeceiro. Ele vai fazendo um tapete, você não entende direito como vai sendo o tecido, só quando termina que você vê o mosaico que está lá. E ele falou que na nossa vida acontece muita coisa assim, muita coisa que a gente não entende. Eu perguntava para Deus: por que eu sofri tanta injustiça? Hoje eu entendo.
Essas pessoas estão todas perdoadas, e hoje, quando uma pessoa chega para mim e fala, mas não é justo, eu entendo. E primeiro eu choro com ela para depois aconselhar, porque eu sei o que é viver uma injustiça. Então Paulo fala isso, a palavra de Deus diz isso. Se você está vivendo algum desafio que você está considerando insuperável, admite que você não tem força. Reconhece que Deus pode te abençoar. Ele é o Deus dos impossíveis. Simples assim. E se por acaso você sofre alguma coisa e essa situação sua não muda, não altera, Deus está te preparando para você ser uma bênção na vida de alguém lá na frente. E vai passar pelo que você passou, e você vai falar para ela assim, olha, eu passei pelo que você passou e na força do Senhor eu superei. Na força de Deus, Deus está com você. Eu entendo o que você está falando. Muitas pessoas acham que alguém que está em depressão e ansiedade é frescura, é bobagem, está fazendo fita. Eu tive que passar por síndrome do pânico, por crise de ansiedade, por depressão, para entender e hoje ser mais complacente com as pessoas que sofrem esse tipo de problema. Então, amados, essa é a grande verdade aqui, né? Esse é o desafio, transformar nosso sofrimento em consolo para o sofrimento de outros. E para encerrar, depois nós vamos ouvir o que o pessoal escreveu. Versículo 7 diz, vão indo de força em força. Salmo 84, 7. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. A expressão hebraica força em força, no original significa força para um dia. Engraçado, né? Quando no hebraico aparece duas palavras seguidas, ela tem esse tipo de conotação. E nesse caso aqui, força, né? Então, no hebraico, força para um dia. Se Deus nos der força para 10 anos, em vez de dar dia a dia, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar soberbo, nós vamos ficar arrogante, nós vamos nos sentir bacana. 10 anos, minha força nunca acaba. Sabe o que vai acontecer? O nosso orgulho, a nossa vaidade vai transformar o mundo ao nosso redor para o mal, porque nós somos maus. Então, para que nós tenhamos dependência de Deus, sejamos humildes e quebrantados, a força de Deus é diária. Ah, pastor, mas que poderia ser diferente, poderia ser uma força para a semana. Não. A força de Deus, Ele dá diariamente para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. De cada dia para hoje. A força de Deus é diária. Ele não dá para 5 anos. Senhor, eu vou fazer uma faculdade de 5 anos, me dá força para 5 anos. Meu Deus, você não vai até o fim. Se você tiver a força por 5 anos, a tua vaidade, o teu orgulho, a natureza pecaminosa que eu e você temos, pode transformar essa força numa desgraça, numa ruína total. Então, é importante lembrar que Jesus nos ensinou, como o exemplo do maná. O maná vinha diariamente para o povo lá no caminho do deserto. Deus, ele é um Deus do hoje. Não é à toa que Deus criou o dia com 24 horas. Né? Então, a gente tem 12 horas aqui no caso, 12 horas de sol, agora é menos, né? 12 horas de sol, 12 horas no escuro. O nosso corpo vai, né? Você reparou que quando a gente deita é como se a gente estivesse morto, né? E de manhã é como se a gente ressuscitasse. Deus, né, faz com que a gente divida o dia. E essa divisão do dia não é apenas para a gente poder descansar, é para a gente aprender a depender do Senhor. Então, esse é o nosso desafio. Quero ouvir aí, Lívia, o pessoal escreveu. O que o pessoal escreveu? Fala para mim, vamos ver. O que tem aí? Desafios emocionais, de manter a empresa aberta. Olha só, desafios de ordem emocional, de manter a empresa aberta. Conciliar o trabalho remoto com o trabalho de casa. Isso, conciliar o trabalho remoto com o trabalho de casa. São muitos desafios, né? Ninguém escreveu aí, mas também eu acredito que é um grande desafio para quem tem filho pequeno, dar atenção para o filho, trabalhar dentro de casa, né? Criança quer sair, criança se movimenta, tem energia para gastar, são muitos desafios, e a minha oração é que você
possa estar lendo ainda o Salmo 84, que acho que ele tem muita coisa para nos ensinar, mas se lembre disso, tá? O nosso desafio é continuar em frente. Vamos para frente, né? Na força do Senhor. Vamos transformar o nosso sofrimento em consolo para outros e ter humildade para viver diariamente a força que Deus nos dá. Nós estamos aí com mais ou menos umas 77, 78 pessoas, ou pelo menos equipamentos ligados, e está muito feliz. Eu queria citar o nome de cada um, né? Quem eu estou vendo agora aqui, está aparecendo para mim a Quinha, está aparecendo a Marinês, Evelise, Luciana Queiroz. É a Lu? É. Ah, muito bem. Quem mais? Quem mais está aí? Gustavo Porteiro. Nós já vamos orar. Daqui a pouquinho nós vamos orar. A gente vai cantar um. Nós vamos orar primeiro e depois a gente encerra cantando. Você tem algum pedido de oração? Você liga o seu pensamento agora com o Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Eu sinto a sua presença de forma incrível. Hoje, desde que eu levantei até agora, eu tenho percebido, está balançando aqui, eu tenho percebido a presença do Senhor. E Deus está agora para fazer uma grande obra no seu coração. Busque a Deus todos os dias. Ele nunca vai te desamparar.